politicamente, essa ideia de uma cidadania do consumo neoliberal, ela, na Inglaterra, na Europa, ela começa, por exemplo, na Inglaterra, no governo Thatcher, né? E a Margaret Thatcher dizia, cidadãos, acreditem em nós, né, e comecem a cobrar de nós como consumidores. O Estado tem que prestar serviços como se fosse uma empresa. E isso não mudou quando entrou um governo trabalhista, né? O Tony Blair investiu muito nisso. E, assim, tem vários estudos e debates sobre isso, porque, de fato, quando você é consumidor, você pode escolher entre um hospital A ou B, se você tem um plano médico que te permite acionar os melhores hospitais de São Paulo, por exemplo, né? Mas quando você pode, se você não tem, você precisa usar o público, você não pode escolher. Na verdade, você muitas vezes só tem um, se você tiver um, né? Então, é diferente, é uma relação diferente. Agora, no caso dos movimentos de 2013, o mais interessante é ver, eu lembro de um publicitário que dizia, né, eu não faço campanhas, marketing político, porque eu não faço campanha sobre um produto que o consumidor não pode devolver, né? Então, assim, é diferente você analisar, você compra um produto, você não gosta, você vai lá e devolve. Mas e aí quando você elege um candidato, você vai fazer o quê? Você tem que aguentar aquele candidato durante um tempo. Os movimentos de 2013 começam a evoluir no sentido de dizer não, né? Nós também não queremos esse candidato. Então, os desdobramentos das manifestações de 2015, 2016 pelo impeachment da presidente entra também nesse caldo, né? Nessa configuração. Ok, nós não queremos, então a gente devolve, né? Manda embora, né? Então tem muito assim, tomando os movimentos como ilustração do que é a cidadania de consumo, ele tem todas as características ali para a gente realmente dizer que é um movimento que se configurou como um movimento de cidadão consumidor. As políticas do consumo eram isso, consumidores muito que usavam, né, o governo como um aliado para reivindicar que as corporações fossem mais corretas, socialmente responsáveis. E no caso dessa nova política do consumo, que foi quando eu falei do Streeck, a nova política do consumo é uma política que se volta contra o próprio Estado, né, que começa a reivindicar do Estado um posicionamento, uma resposta, que é uma resposta de um gestor. Então começa a ser uma relação muito de serviço, né, de cobrança do Estado, como eu faço com relação a uma empresa. Eu quero algo que seja de um padrão privado, onde quem pode paga. E o Brasil tem, de fato, né, essa característica de que o que é público é ruim, o que é privado é bom. E muito também essa ideia, de fato, que está presente na cidadania do consumo, que se eu posso pagar, então eu pertenço a um clube, né? Eu sou membro de um clube exclusivo, que é daqueles que podem ter acesso ao que é privado, né? Então, assim, pagar, por exemplo, por um plano médico ou pagar por uma escola particular é como se desse a essas pessoas uma categoria de distinção. Então, assim, toda a história tem um autor que é considerado o criador das relações públicas, né, que é o Eduardo Bernays. E ele tem uma frase que é muito, assim, típica, né, do que era o trabalho dele, que ele diz assim: a minha função é criar consumidores, esse ser que não necessita do que deseja e deseja do que não necessita. Né? Então era essa lógica de que era preciso daquele cidadão que começava a se formatar naquela sociedade moderna, urbanizada, né? Já com uma revolução industrial, já com a ideia de mobilidade social, trazer essa perspectiva de que era possível começar a pensar a ideia de cidadania pelo consumo. E é interessante ver hoje esse inverso, né? Primeiro, de um lado, como é que se tira a ideia de uma cidadania que é a partir do consumo, então se inverteu, né? Ao invés daquele cidadão consumidor lá do século XIX, hoje, né, a literatura que trata mais disso, trata de um consumidor que deve ser cidadão. E aí eu estou falando agora de um terceiro nível, que é de novo essa ideia do cidadão, mas de um cidadão já configurado como consumidor, que não estava lá no final do século XIX.
Tem um autor que discute essa questão da produção do consumidor, que chama André Gortz, e ele fala uma coisa bem interessante, que ele diz: o consumidor ele nasce já em oposição ao cidadão. Né? Embora o consumidor ele nasça, né, como eu falei, desse cidadão moderno, né, do indivíduo burguês moderno, da forma desse moderno indivíduo burguês, ele já nasce em contraposição, né? Porque se você for, por exemplo, ver o que é o apelo publicitário, ele sempre apela ao consumidor e não ao cidadão. Vocês não conseguem ver um anúncio comercial que diga vocês. Né? Ele sempre apela a você, né? Então, a publicidade, ela sempre promete o consumo, de maneira geral, promete que você tenha soluções individuais para problemas coletivos. Ela é oposta a essa ideia de bem comum, né, do coletivo. Então, o cidadão consumidor, ele é o que a gente chamaria, numa linguagem assim, de oxímoro, não é? São dois termos que se negam. Porque um apela para o coletivo, o outro para o individual, né? Um para soluções do bem comum, do espaço público, outro para soluções do espaço privado, do bem individual. Então, é um híbrido, né? O cidadão consumidor, mas um híbrido que acaba pendendo para um desses lados, né? E no momento em que, de fato, você tem uma preponderância dessa esfera do mercado, em especial, num país como o Brasil, a chance de que isso penda para o lado do consumo, né, e dessas soluções privadas para problemas coletivos é muito grande.